pessoal, eu sou a professora Girlaine Silva, sou negra e estou trajando vestido nude com listas pretas. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Me tirem uma dúvida, alguém aí já teve aquele evento babado e justamente no dia apareceu aquela espinha gigante? Ai, gente, isso é muito chato, não é mesmo? E vocês sabem por que isso acontece? Não? Então venham comigo, porque hoje nós vamos bater um papo reto sobre espinhas e glândulas. Tanto cravo quanto espinhas surgem no rosto ou em outras partes do corpo, tanto de adulto quanto adolescentes, e sendo mais comuns em pessoas de pele oleosa. Observem esse esquema. Na parte interna, na parte mais interna da nossa pele, nós temos as glândulas sebáceas. Essas glândulas sebáceas produzem uma gordura especial, o sebo, que é enviado para a parte mais externa da nossa pele com a função de proteger a pele contra a perda excessiva de água. Porém, quando produzido em excesso, e gente, isso pode estar relacionado a fatores hormonais ou a fatores genéticos, quando produzido em excesso, esse sebo ele pode obstruir, ele pode entupir os poros que estão na nossa pele. Observem. E aí o que vai acontecer? Acontece que esse tanto de gordura disponível é um prato cheio para algumas bactérias que vivem na nossa pele. E elas vão se alimentar desse sebo que está em excesso e começar então a produzir e liberar substâncias que são altamente irritantes para a nossa pele. E é aí que vai entrar em ação as nossas células de defesa, para tentar reverter essa situação. E do confronto entre as nossas células de defesa e esses micro-organismos é que vai surgir uma inflamação, que a gente vai reconhecer naquela substanciazinha branca, o pus. Quando esse pus atinge a superfície da pele, ele vai estar formando a pústula, que é a tão temida espinha. Agora aqui, professor, então quer dizer que essa espinha, que as minhas espinhas têm a ver com essa tal de glândula sebácea aí? É, gente, mas cá entre nós, você sabe o que é uma glândula? Acompanhe comigo. As glândulas, elas são estruturas que são formadas a partir do tecido epitelial e elas se caracterizam pela sua capacidade de secretar substâncias. Elas podem ser classificadas de três formas: glândulas endócrinas, glândulas exócrinas e glândulas mistas. As glândulas endócrinas secretam hormônios e que são liberados diretamente no sangue. As glândulas exócrinas vão liberar as suas secreções através de canais, Um exemplo que a gente viu agora foram as glândulas sebáceas, que produzem o sebo lá na porção mais interna da nossa pele e depois enviam através de ductos para a parte externa da pele. E a gente tem as glândulas mistas, que elas tanto possuem porções que são endócrinas quanto exócrinas. O conjunto de glândulas que formam o nosso corpo vão compor o sistema endócrino. Vou mostrar para vocês aqui as principais. A gente tem hipófise, tireoide e paratireoide e as suprarrenais ou adrenais, que são exemplos de glândulas endócrinas. Nós temos o pâncreas, que é um exemplo de glândula mista, e ainda a gente tem as gônadas, que no homem são os testículos e na mulher os ovários. A principal função desse sistema vai ser coordenar funções no nosso corpo, diversas funções, e nós vamos conhecer algumas delas. Deem uma olhada no slide. A primeira é a hipófise. A hipófise é considerada a glândula mestra porque ela vai controlar o trabalho de várias glândulas no nosso corpo, gente. Vejam isso. Ela vai agir sobre as glândulas suprarrenais, estimulando a produção de cortisol, que é um hormônio importante na resposta ao estresse e também na resposta imune, e também dos androgênios, que são responsáveis pelas características sexuais. Age na nossa pele, estimulando a produção de pigmento, vai fazer o controle do crescimento, agindo nos ossos e no músculo, controla a função da glândula tireoide,
produz as gonadotropinas, que controla a formação das nossas células reprodutivas, que são os gametas, age no rim, né, fazendo controle de diurese e, além disso, gente, ela vai estar produzindo hormônios como a prolactina e a ocitocina, que são importantíssimos na amamentação, na produção do leite materno e também na indução do parto. Outras glândulas que são importantes, né, duas glândulas que são importantes, são a tireoide e a paratireoide. Mas para que elas servem? Bem, a tireoide, ela vai controlar o ritmo do metabolismo do organismo. Observem a figura. A glândula hipófise, ela vai estimular a glândula tireoide a produzir dois hormônios, T3 e T4. Quando o nível desses hormônios está suficiente no corpo, ocorre um processo que a gente chama de retroalimentação ou feedback, quando o próprio organismo entende que já tem uma quantidade suficiente que ele não precisa mais produzir naquele momento. O mau funcionamento da tireoide, ela pode levar a doenças, como é o caso do hipotireoidismo, quando a gente tem uma baixa na produção desses hormônios, T3 e T4, ou hipertireoidismo, quando esses hormônios estão produzidos em quantidade. E aí, gente, a gente tem vários comprometimentos, né, como a saúde cardíaca, ciclo menstrual, capacidade de concentração e até o nosso humor. E fiquem ligados, porque o sal em excesso também pode ser um inimigo da tireoide, né? Então é importante cuidar da alimentação. Já a paratireoide, ela vai agir controlando a formação do tecido ósseo. E por que ela faz isso? Ela vai fazer o controle, né, ela vai regular o controle de nível de cálcio no nosso sangue. Então, quando o nível de cálcio do sangue está muito baixo, essa glândula secreta um hormônio, o paratormônio, que age no osso, retirando o cálcio, o osso é um tecido calcificado, retirando o cálcio do osso e enviando para o sangue para restabelecer essa concentração, que é muito importante, gente, para o funcionamento do nosso corpo. Agora vem aqui comigo. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, quando a gente nosso corpo precisa de energia. E de onde a gente tira essa energia? Dos alimentos, né? Mas vocês já pararam para pensar, gente, como é que o nosso corpo adquire energia quando a gente passa muito tempo sem comer? Quando a gente está dormindo, por exemplo? De onde vem essa energia, né? Bem, a responsabilidade disso vai ser do pâncreas, através da produção de dois hormônios, a insulina e o glucagon. Veja como é que isso ocorre. Quando a gente acaba de se alimentar, o alimento ele é digerido e absorvido, né? E a energia em forma de açúcar, a glicose, vai para o sangue para ficar disponível para as nossas células utilizarem. E aí, quando a gente então termina de comer, a gente tem um aumento da taxa de glicose, um aumento do nível de glicose no sangue. E aí o pâncreas, em resposta a esse aumento da taxa, libera um hormônio que é a insulina. Essa insulina vai fazer com que as células guardem essa glicose, podendo aproveitá-la como fonte de energia, né? E aí, com a ação da insulina, esse nível de glicose no sangue vai estar diminuindo. Por outro lado, quando a gente está num jejum prolongado, como por exemplo está dormindo, gente, nós ainda precisamos de energia, né? O nosso cérebro precisa de funcionar. E aí o que acontece? Como a gente está dormindo, não está comendo, a taxa de glicose no sangue está diminuída, né? E aí o pâncreas ele vai agir, a nossa célula precisa de energia. E aí ele vai produzir um hormônio que é o glucagon. Esse glucagon, ele vai retirar essa energia, essa glicose do nosso fígado, que é o estoque de glicose que a gente tem no nosso corpo, né? O principal estoque. Ele retira essa glicose do fígado e manda para o sangue para que possa ser utilizado pelas nossas células, né? Então, como ele está tirando do fígado e mandando para o sangue, essa taxa, esse nível de glicose no sangue vai estar aumentando em resposta ao hormônio do glucagon, permitindo que mesmo dormindo, mesmo passando horas em jejum, nossas células continuem funcionando normalmente. Bem, vocês sabiam que algumas pessoas elas não conseguem produzir a insulina ou produzem, mas o corpo não utiliza de forma correta, né? E isso vai fazer com que haja um nível, um aumento de taxa de glicose no sangue, gente, caracterizando o diabetes.
Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, vocês podem acompanhar por esse link, né, que vai estar no YouTube. E o que dizer das suprarrenais, gente? Essas glândulas, elas desempenham funções que são extremamente importantes no nosso corpo através de produção de vários hormônios, né? Dentre eles nós podemos citar as catecolaminas, que um exemplo, né? A adrenalina, que prepara o nosso corpo para reagir ao perigo. A gente tem a aldosterona, que faz o controle da pressão arterial. E a gente tem também estrogênio e testosterona, que são responsáveis pelo aparecimento dos caracteres sexuais. E aí agora vem aqui comigo. Vocês sabiam que muitos atletas fazem uso desses hormônios na forma sintética, né? Para aumentar a massa muscular, para aumentar a agilidade e melhorar a sua performance? Ignorando, inclusive, gente, os riscos que estão associados a isso, porque o nosso corpo produz tudo, né, no nível correto para cada metabolismo, né? E se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, vocês podem assistir o documentário O Doping, da Multirio. Ufa, gente, muita informação, não é mesmo? Eu sei, mas vamos tentar resumir tudo que vocês aprenderam aqui. Construindo um mapa mental, a gente vai fazer um resuminho dos pontos principais para que vocês não se assustem, tá? Então, observem aí, a gente vai construir utilizando essas palavras que estão, ou frases, né, que estão no quadro. Bem, formado por glândulas endócrinas, né? Quem é formado por glândulas endócrinas? O sistema endócrino. Essas glândulas endócrinas produzem hormônios, né, que são liberados no sangue com a função de regular funções no nosso corpo. Mas a gente não tem só glândulas endócrinas, a gente viu que o sistema endócrino também vai ser formado por glândulas exócrinas. Um exemplo que a gente viu hoje, as glândulas sebáceas, né, que diferentemente das glândulas endócrinas, secretam substâncias através de canais, também com a função de regular as funções do corpo. E a gente não pode esquecer também das glândulas mistas, né? Que tem uma parte endócrina e uma parte exócrina, né, gente? Bem, mas professora, falou em glândula sebácea de novo, eu lembrei dessa espinha. Olha só, o que eu vou fazer com uma espinha desse tamanho? Gente, vamos bater um papo aqui. Espinhas não são nenhum bicho de 7 cabeças. Elas podem ser tratadas e, inclusive, evitadas. Olhem essas dicas. Vocês devem fazer a higienização, a limpeza da pele para retirada de células mortas, para retirada do sebo em excesso. Recomenda-se que se faça a limpeza da pele, se lave com água fria e sabonete neutro, pelo menos 2 vezes ao dia. Hidratar a pele, fazer uso de protetor solar para evitar o aparecimento de manchas. E claro, gente, se vocês têm espinhas e cravos em excesso, é importante que vocês procurem um médico para investigar as possíveis causas, tudo bem? Bom, eu vou me despedindo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, aproveitem as dicas, tirem as suas dúvidas no seu material didático ou com o seu professor e, principalmente, gente, se cuidem e se amem da forma que vocês são. Vejo vocês na próxima aula.